Tá, joia. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço humildemente que os bons espíritos estejam conosco, assistindo a esse Evangelho, e que também possam trazer um remédio para o coração, para o espírito de cada um que necessita no dia de hoje, e que possamos ter uma boa semana. Causas anteriores das aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e do que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir, os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação, e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos, e que os expõe à caridade pública. Por que, então, seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar, ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo, e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do princípio de que todo o efeito tem uma causa, essas misérias são um efeito que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido, ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será no amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista nos parece merecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. A gente vem fazendo a leitura do capítulo 5, né? Esse é o item 6, e eu acho que o capítulo, ele trabalha exatamente a ideia de que o sofrimento, ele não é uma punição arbitrária. Ele tem consequências que vão atravessar o tempo e a própria consciência. E o item 6 fala justamente da causa dessas dores, que podem ter origem nessa vida, com as escolhas que nós fazemos, e outras que a gente não consegue compreender se a gente for olhar na ótica só dessa vida.
E é por isso que o espiritismo, ele traz, né, ele apresenta a reencarnação para nós, porque ela não é uma punição, é uma oportunidade de aprendizado. E a justiça divina, ela não é imediata, ela não acontece de uma vez só. É um processo que respeita o tempo de cada espírito e que tem como finalidade a evolução e nunca a condenação desse espírito, que é como fala no último parágrafo, que a gente pode sempre pedir perdão a Deus. Bom, foi isso que eu compreendi. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Daniele, pela estreia É, aí, com brilhantismo. isso mesmo. Obrigada. Foi ótimo. Vai, tá fechado o microfone. Pronto, agora está aberto. Devemos nos lembrar inicialmente que o capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças. E, por vezes, as explicações que se nos apresentam, ela, elas muitas das vezes parece que elas vêm de uma, vamos dizer assim, de uma época de transição muito grande que acontecia na Europa naquela época. Então, nós vamos encontrar, né, a França num fervilhão. Ali, nessa mesma época, começam a circular por grande parte da Europa os princípios do comunismo e vai por aí afora. Então, tinha materialismo, espiritualismo e, às vezes, o ateísmo andando quase que de mãos dadas num pequeno espaço geográfico. E nós vamos encontrar aqui também, né, quando fala das causas anteriores, a explicação principal da doutrina espírita, que é a reencarnação. O princípio da reencarnação, ele vem nos oportunizar e algumas palavras, eu gosto demais do Chico, porque ele suaviza algumas coisas que parecem ser muito rudes, né? Quando fala em punição, o Chico fala em espiar, não de ficar olhando os outros, mas de resgatar alguma coisa com a qual nós podemos nos melhorar. E aqui, quando fala, né, que o homem nem sempre é punido. Então, nós vamos ver que Deus, na sua imensa sabedoria, justiça e bondade, ele não vem trazer punição a quem quer que seja. Ele vem trazer oportunidades de melhora e de ressarcimento. Quantos de nós já não erramos e erramos muito em vidas anteriores? Mas, ao longo das oportunidades reencarnatórias, nós estamos nos corrigindo. E o estágio atual, em que todos que aqui estão hoje presentes no Evangelho, o estágio atual de vida que nós levamos, as famílias que temos, as condições sociais que desfrutamos, é, vamos dizer assim, o reflexo de já termos corrigido muito do que nós fizemos. Eu sempre trago aquela visão de educandário. Então, nós estamos, ao longo dessa jornada educatória, sendo avaliados e também estamos progredindo na nossa evolução. Porque se assim não fosse, com certeza nós poderíamos estar num estágio um tanto quanto pior do que o que nós nos encontramos. E isso também nos força a uma segunda situação. Se melhor nós estamos, melhor devemos fazer. E de que maneira? De todas as maneiras, né? De todas as maneiras possíveis. E uma delas é sempre poder ajudar aqueles que necessitam mais. Hoje, se nós formos olhar
as condições de tempo, e talvez vocês não tenham a minha idade, com certeza nenhum dos presentes hoje tem, de ver que há, por exemplo, 50 anos atrás, as condições sociais eram imensamente piores do que hoje. A pobreza era quase que uma constante. As pessoas mal faziam para comer. Hoje, as condições de vida da imensa maioria já é bem melhor, né? Os programas sociais do governo estão, vamos dizer assim, tentando solucionar a miséria. Ainda não conseguiram, mas pelo menos estão tentando. E isso vem fazendo com que o resgate, muito mais dentro das casas espíritas, se torne um resgate espiritual e não social. O Espiritismo já teve esse trabalho social de fazer campanhas de arrecadação de gêneros, para fazer cestas básicas, porque as pessoas não tinham o que comer. Hoje, os auxílios que o governo proporciona fazem com que as pessoas, pelo menos nessa fase, não estejam tão carentes. Então, o nosso papel dentro das casas espíritas, isso aqui vem mostrar uma coisa. Quando as causas são anteriores, nós convivemos muito com o problema da depressão. Se for ansiedade, nós vamos ter problemas futuros, né? Então, as causas anteriores causam depressões fortíssimas, e essas depressões permitem com que espíritos possam se aproximar das pessoas de maneira quase que a vampirizar. Então é preciso que as casas espíritas de Passos, de Franca, de São Paulo, de Paris, de Dubai, estejam prontas para receber e tratar esses casos. É muito difícil fazer com que uma obsessão se consiga resolver vamos fazer num único dia de tratamento. A nota que tem no fim do Evangelho, ela é claríssima quanto a isso. Lá fala que a cura das obsessões graves requer paciência, devotamento e perseverança. Para conduzir ao bem, espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos. E há aqueles que são rebeldes em último grau. Na fala que é para conduzir ao bem espíritos rebeldes, espíritos astuciosos. Não é para fazer com que esses espíritos estejam a, vamos dizer, vazar para outro lugar. É para conduzi-los a um local onde possam receber ajuda e orientação. Então, gente, nós precisamos entender as entrelinhas do Evangelho. Porque essa aqui, se a gente for levar como uma mensagem, ela é tão somente de quase 200 anos. Então, nós teríamos que adaptá-la ao tempo atual, e o tempo atual pede que esse educandário, que hoje são as casas espíritas, estejam prontas a atender a todas as demandas. Nós temos demandas infantis, porque as crianças não estão, vamos dizer, isentas de obsessão. É duro a gente falar isso porque a gente vê crianças em muito sofrimento e, às vezes, psicólogo não consegue detectar o problema. E o problema é tão somente um problema espiritual. Os jovens estão aportando nas casas espíritas como se fosse um tsunami. Por quê? Porque essa obsessão está sempre presente. E, às vezes, né, acontece que a juventude ela implica em não aceitação de certas coisas. E o tratamento espiritual talvez venha a ser uma dessas não aceitações. Aqueles que buscam o tratamento encontram respaldo, encontram amparo e encontram cura, mas a cura requer tratamento. Tratamento requer paciência. Então, nós precisamos
identificar, tratar e. Vocês acham que Jesus falou orar e vigiar é à toa? Ou Hum. ele tinha alguma, vamos dizer, alguma intenção em dizer isso e deixar para que nós analisássemos? Estou falando há 12 minutos. Eu até ia falar do orar e vigiar justamente porque fazer o tratamento e não mudar também, né? Isso pode voltar a acontecer. Então, tem que fazer o tratamento, tem que ir se melhorando e estar frequentemente estudando, orando, né? Mudando as vibrações, né? Porque Eu, algumas oportunidades, igual a oportunidade do evangelho, ela está aí para todos. A gente tem muito mais pessoas lá no grupo, né? E de dentro de casa, de uma forma que não precisa nem se deslocar, nem com tanto dificuldade. Às vezes a gente vê que uma pessoa que necessita, às vezes não está aqui. é o Verdade. comodismo, é o comodismo, né? É, Eu, eu até falei a respeito disso na última semana lá no centro, né? E às vezes eu sou muito direto nas coisas e até posso até magoar alguém, mas a intenção é sempre de tentar corrigir, né? Nós temos pessoas que vão ao centro, né? Tomam o passe, se sentem melhor, mas no outro dia fazem as mesmas coisas ruins porque sabem que na semana seguinte o centro está lá para recebê-los novamente. Então, a melhoria íntima, a reforma tão necessária, ela vai sendo retardada. E as pessoas aqui tem uma parte que fala, né? Que ao fim da jornada, acho que foi na anterior que fala, que ao fim da jornada nós vamos perceber que perdemos um tempo valioso, mas nós podemos aproveitar esse tempo, né? Esse tempo pode ser aproveitado de formas. Olha, o centro da oportunidade, de todo mundo se melhorar. Eu costumo dizer que nós não fazemos pelo centro o que o centro faz por nós, porque verdade. nós vamos lá em ato isolado. Em ato isolado. O centro já está nos aguardar lá com uma equipe espiritual, às vezes composta de mais de uma centena de espíritos. E nós achamos que estamos fazendo muito. Então, tem alguns que no centro se acham, né? Que se não forem ao centro, o centro não funciona. O centro funciona de todo jeito, com eles, sem eles, mas se eles estiverem, é melhor para eles. Verdade. O Edmilson, aproveitando que você deu brecha, e falou sobre os jovens que estão indo ao centro, a Maria Clara, que é de Ribeirão Preto, ela tentou suicídio hoje, está internada na UPA guardando vaga. Eu E ia aí, falar isso. aproveitando o gancho, o Marcinho está na UPA com o irmão e pediu orações. Os dois pediram orações. Então, se a gente puder Ele destinar. falou que você é o Marcos? E não sei, falou só Não, não cada um falou o com nome, uma. não. Só falou que o irmão não tá bem. E aí, se a gente puder destinar orações para os dois ao final. Com certeza. Boa lembrança. Clara é aquela de Ribeirão Preto que foi com a mãe, É, Edmilson. não sei qual que é. Uhum. Agora, gente, o que precisa ser colocado sobre obsessão, ela que a obsessão tem diversos graus, né? Ela não é igual para todo mundo, muito pelo contrário. Então, nós vamos perceber que alguns casos são não, na verdade, é um tratamento longo e que não pode ser interrompido, né? E a pessoa também precisa melhorar, querer melhorar. De nada adianta toda a família, todo o centro, se a pessoa não aceita, né? Olha a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem na nossa vida? E a resposta é essa: muito mais do que supondes. Em verdade vos digo que muitas das vezes eles vos dirigem, eles influenciam,
mas eles não tiram o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é talvez a maior criação de Deus, porque proporciona às suas entidades mais queridas, homens e mulheres, a decisão de todas as suas situações. E é aí que a gente vai ver que a lei de ação e reação, ela depende do livre-arbítrio. Alguém quer falar Edmilson, mais alguma? eu. Esse último parágrafo aí que fala da, do sofrimento imerecido. Como que funciona isso? Às vezes, o sofrimento imerecido, ele pode estar aliado a alguém muito querido que passa por sofrimento e nos atinge. Então, quer dizer, a pessoa não merece diretamente aquele sofrimento que é de um parente, de uma pessoa amada, mas ele sente aquele sofrimento. Então, ele não fez por merecer, mas sofre a si mesmo. Seria quase que uma simbiose, né? Mas você Só por estar poderia perto. ter também de vidas passadas ou só agora encarnado? Não, aí depende da situação. É muito difícil. A gente tem que analisar cada caso, né? Cada caso. Entendi. Acho que é Eu Ivone, assim. sempre gosto que. Para falar, Bruno. não, eu ia falar que a Ivone, que é nova no grupo, também faz um trabalho bem bacana aqui em Franca. Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tá aberto, tá? Ah, tranquilo. Obrigada. Hoje eu vou só observar, ver como que funciona. Ah, essa moça eu dei um livro para ela lá em Franca. Onde que foi? Foi lá na sua Maravilhoso. casa. Foi lá na sua Foi, casa, maravilhoso. Bruno. É. Aham. Eu li com Aquele muito livro carinho. aquele livro para a gente estudar as obsessões, ele é fantástico. Ele é Fantástico, porque mesmo. ele mostra diversas situações em que as ilustrações do professor, elas ensinam por si só, né? Muito bom, Então, agradeço. Muito obrigada. é, souber de alguém que precisa e vai fazer bom uso, que eu não gosto de dar um livro daquele porte para quem vai colocar na prateleira só, não. É para quem vai realmente usá-lo, né? Você fala com o Bruno e o Bruno te leva, certo? Ah, tá Agora, ok. agora nós já estamos caminhando, né, para a fluidificação da água e vou pedir para você, então, fazer essa fluidificação da água por nós. Eu? É, Olha que aqui no, convite gostoso. Ai, gente. Bom, não sei, cada um faz de uma forma, vou é, tentar fazer da melhor maneira aqui, né? Vou abrir a minha aqui. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, pedir a espiritualidade maior, né? Coloque um remédio necessário na água de cada um e que nesse momento, né, seja tocado na parte que cada um mais necessita e que essa água venha trazer muita luz, muita energia e que cada gole tomado será um remédio tocando no que mais for necessário. Que a espiritualidade abençoe cada um e o mais necessitado possível. Que assim seja. Assim seja. bom, gente, foi muito bom o estudo de hoje, porque ele traz um tema que pode ser muito bem pesquisado ainda, mas nós vamos ver que essa parte ainda vai até 11, 12. É bem extenso esse capítulo, vai até 31, né, os itens. E nós vamos ter tempo de sobra para entender o princípio reencarnatório, né, as suas benesses e também aquelas situações que nos colocam sempre em busca de evolução. Porque Deus não nos daria uma cruz mais pesada do que pudéssemos carregar, né? E nós vamos, passo a passo, tentando nos melhorar, né?
eu tenho aquele mantra de toda semana pedir ao pessoal, né, aos de Franca, se vierem nos visitar na quarta-feira, será um prazer recebê-los. Mas os daqui, lembrando a quantidade de pessoas que têm chegado ao centro em busca de um lenitivo para suas dores, de todas elas, né? E o centro para eles é praticamente a última esperança. E se nós lá estivermos, nós podemos ajudar essas pessoas e, ao mesmo tempo, receber o que o Chico dizia que eram os bônus horas pelo trabalho de caridade, né? Nós precisamos acumular o maior número possível de bônus hora para que, ao chegarmos do outro lado, o nosso estágio no umbral possa ser um pouco menor, né? Porque eu não vejo, ou melhor, não nos vejo em condições de ascendermos às regiões mais celestes do mundo maior, né? Nós somos ainda extremamente imperfeitos e precisamos nos melhorar, aproveitar esse estágio aqui para que o nosso desencarne não nos traga surpresas desagradáveis, né? Então, hoje eu não vou pedir para ninguém fazer a prece, porque o que me trouxeram aí do João é uma coisa que me toca, porque eu tenho para com o João uma paixão fraterna, né? E eu sei que é recíproca. Então, é uma oportunidade, ou mais uma, porque em todas as minhas orações eu sempre peço por ele, né? E vai ser mais uma oportunidade que eu tenho de fazer isso. Então, vou convidar a todos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir aos mensageiros de Jesus que possam estar ao nosso lado. E mais uma vez, nós vamos pedir, mesmo não sendo merecedores, para que possamos receber as bênçãos que possam nos fortificar, os bons fluidos que possam vir a atender às nossas necessidades de maior urgência e também dos nossos familiares. Queremos também pedir por aqueles amados que não estão dentro dos nossos lares e que precisam também receber as bênçãos que vêm dos céus. Paz, luz, e que lá onde se encontrem, como nos nossos lares, se possível for, que os nossos irmãozinhos desencarnados possam ser levados às colunas espirituais mais próximas e adequadas a cada caso, possam receber tratamento e orientação e, quem sabe, trilharem um novo caminho. Senhor Jesus, nós queremos pedir aos médicos do plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Alonso, Dr. Elias, Dr. Inácio, enfim, todos aqueles que compõem a equipe espiritual, que também leva consigo aqueles atendentes, enfermeiros tão necessários ao atendimento. Nós vamos pedir, Senhor, pelo nosso querido irmão João Berbel. Como sempre fazemos, pedindo que uma enorme falange de bons espíritos estejam sempre a protegê-lo, porque aqueles espíritos que buscam fazer com que a sua missão seja antecipada, eles estão sempre presentes. E nós precisamos pedir, Senhor, que essa falange de bons espíritos estejam a protegê-lo, como todos do grupo do IMA, para que possam levar a termo a missão tão grandiosa de cura e de sustentação espiritual de tantos. Precisamos pedir, Senhor, por aqueles que estão perto de nós. Pedir pelo Márcio, pela sua família, pelo seu irmão que nesse instante se encontra no hospital. Nós queremos pedir pela nossa irmã Iracema, que há algum tempo padece de males físicos, que possa receber os remédios tão necessários. Queremos pedir por aquela menina que veio ao centro e que, num gesto
impensado, pretende retornar ao plano espiritual precocemente. Que os bons espíritos possam fazer a acolhida desses irmãos desencarnados, levando-os ao nosso instituto, onde possam receber ajuda, orientação e tratamento. Pai de poder, bondade e luz, nós, em pleito de súplica e agradecimento, precisamos agora fazer a prece que nos deixaste, de maneira que ela venha ser o hino de saudação, de amor e de respeito a todos os nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixe errar novamente. Livra-nos de todo o mal, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória pela eternidade. Que assim seja. Jesus. Meus irmãos,